Olá pessoal, boa tarde, me chamo João Rodrigues, aqui passando para gravar mais uma reflexão da Palavra de Deus para o nosso canal lá no YouTube, segue lá a gente, Fé Cristã com João Rodrigues, amém? Eu estou com a Palavra de Deus aberta aqui em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo, diante de quem? De Jesus: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, presta atenção, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Aqui se tratava que modernamente nós chamamos de epilepsia. A ciência designa como epilepsia. O fato é que aquela criança tinha ataques epilépticos e caía no fogo, na água, e ali trouxe primeiro para os discípulos, eles não puderam expulsar aquele demônio, e depois os levaram até Jesus, né, que fez a obra. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês é o seguinte: a Bíblia, toda ela deixa claro a existência desses seres, né? Aquilo que as pessoas conhecem como anjos caídos ou demônios. E a Bíblia deixa muito claro que esses demônios, pelo pecado do homem, de alguma maneira, eles puderam chegar até o ponto de possuir a vida de algumas pessoas. Ora, nós temos o caso daquele gadareno, que é um caso bem conhecido na Bíblia, que inclusive ele tinha que ficar fora da sociedade, morando nos sepulcros. Por quê? Porque ele não tinha condições de morar, devido a Bíblia relata que ele tinha uma legião de demônios, né? Então a primeira coisa que eu queria deixar claro é que a Bíblia fala com muita realidade, com muita clareza a existência desses seres, e que esses seres, de alguma maneira, por causa do pecado, eles têm influência de até poder possuir os homens, né? O fato é o seguinte, Jesus, compreendendo, e também os discípulos, né, que ali não se tratava apenas como a ciência iria diagnosticar, de uma epilepsia, né? Talvez hoje uma pessoa que não tem essa visão, que não seja cristã, que não compreenda, pudesse diagnosticar apenas como um epiléptico e medicar aquela pessoa. Mas só que o texto relata que após Jesus expulsar o demônio daquela pessoa, né, ele ficou são, o menino ficou bom, né? Aqui, ó, então, no versículo, e repreendeu 18, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou, ficou perfeito. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que existe uma missão, uma visão que pertence somente à igreja. A gente não está querendo defender aqui, preste bem atenção no que eu vou falar, que toda doença, que tudo que acontece na vida é ação demoníaca, é ação, possessão demoníaca, e nem fazer espetáculo, como muitas pessoas, principalmente em TV, fazem, para tentar chamar a atenção das pessoas, até porque isso foi tratado com muita seriedade por Jesus, pelos apóstolos, e é tratado com muita seriedade pela Igreja de Cristo. Não estamos defendendo isso. O que nós estamos defendendo é que existem situações vivenciadas por Jesus, pelos discípulos, pelos apóstolos, depois de Jesus Cristo, levando o Evangelho ali em Atos dos Apóstolos, e pela Igreja, que é clara que em muitos casos você vê que determinadas situações de doença, de enfermidade e de determinados comportamentos é fruto dessa ação demoníaca. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Não fazer espetáculo, não dizer que tudo é ação, não. Mas a Bíblia deixa claro que existe sim uma ação, e que existe sim manifestações no corpo humano, na saúde humana e até no comportamento humano, que é a ação direta de demônios. Esse é o ponto. Então existe sim. O segundo ponto é o seguinte: é que para a ciência
ela se limitaria a dar um diagnóstico de epilepsia, né? Mas para a igreja que tem o Espírito Santo de Deus, ela compreende que muitas coisas vai além do que a ciência relata, né? E aqui você entende e compreende, né, que a ação de Jesus em expulsar o demônio que tinha relação com aquela enfermidade, né, cumpre-se aquilo que ele falou lá em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, né? E aí ele fala várias coisas da missão dele aqui na terra, e uma das coisas que ele fala é o seguinte, que o Espírito estava sobre ele também para pôr em liberdade os cativos, cativos das mais variadas formas, cativos do pecado, cativos do orgulho, cativos, sabe, da cegueira espiritual, e também pessoas que se viam cativos por ações demoníacas. Então, isso de forma alguma desabona o trabalho da ciência. Não desabona. O que eu quero dizer é que existe uma missão que ela é específica da igreja. Existe uma missão que é específica daqueles que têm fé em Cristo. Tanto é que para muitos, eu não quero entrar nessa questão, a igreja é inaugurada ali em Atos dos Apóstolos, ou seja, onde o Espírito Santo desce sobre a igreja, ou seja, o Espírito que estava sobre Cristo é o Espírito em Atos 2 ali, que também desce sobre a igreja, sobre aqueles que têm fé, sobre aqueles que nasceram de novo. E essa igreja, ela continua levando o quê? A libertação. E se a igreja não for, é a ciência que vai propiciar? É o quê? A medicina que vai propiciar? Não, por quê? Porque essa é uma missão exclusiva da igreja. Tanto é que o Espírito Santo é dado à igreja, para que essa igreja possa levar essa liberdade, possa levar o evangelho. E quando estiver diante de situações como essa, vai indicar quem? O médico? A ciência? Não, porque essa é a missão da igreja. É uma missão que somente a igreja pode cumprir. Por isso, ide e pregai o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que sair. É por isso que nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de consagração a Deus, né? Uma vida de clamor para que o Espírito Santo de Deus esteja sempre agindo poderosamente em nossas vidas. Então, o fato é o seguinte, a igreja ela tem uma missão exclusiva. Não somente nessa questão de repreender, né, a ação demoníaca na vida das pessoas, mas faz parte também da missão da igreja, e essa missão ela não pode ser dada a mais ninguém. A igreja ela tem que continuar pregando no poder do Espírito Santo. A igreja recebeu o Espírito Santo, porque ela não consegue, ela não tem poder, nós não temos poder em nós mesmos, mas nós temos o poder que veio do alto, para que nós possamos ir ao encontro e nas mais diversas situações em que nos encontrarmos, onde você percebe, meu Deus, isso é impossível. É impossível para nós como seres humanos, com a nossa visão limitada, mas para aqueles que fazem parte da igreja, que tem essa visão espiritual e que recebeu o poder do Espírito Santo, a igreja continua sendo uma pregoeira da libertação, ou seja, de vidas. A igreja é composta de pessoas que estavam numa situação deplorável, e muitas delas até com ações demoníacas, e hoje foram libertas pela ministração e pela pregação da igreja, coisa que não seria possível se a igreja não tivesse feito isso, porque a igreja foi dado o Espírito Santo. Então, muitas vezes é demonstração de poder mesmo, é demonstração daquilo que foi concedido por Jesus Cristo à sua igreja, para levar o evangelho, para pregar o evangelho. E aí Jesus disse, olha, vocês são incrédulos, né? Outras vezes eles tiveram, os discípulos, eles tiveram ações positivas, porque eles foram e oraram por enfermos, por endemoniados, e eles obtiveram êxito,
né? Mas nesse caso aqui eles não obtiveram, de homens de pouca fé, né? Jesus chamando a igreja para continuar crendo, para continuar tendo fé, para continuar clamando, para que o poder de Deus, para que a fé genuína e verdadeira, que nos faz ver situações como essa e olhar para Jesus Cristo, olhar para o poder que vem pelo nome de Jesus Cristo e tornar possível a libertação na vida dessas pessoas. Então, existe uma missão que só a igreja pode fazer e ninguém mais, né? Não desabonamos em nada o valor da ciência, o valor do trabalho de homens que tentam compreender muitas vezes esses tipos de ações que acontecem na vida do ser humano, que nem sempre é demoníaca, e para trazer um alento na vida desses homens. Mas existem determinadas situações como essa que é somente a igreja, que o remédio é somente a igreja, o povo de Deus pregando, evangelizando e levando libertação. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês e que possamos continuar pregando o evangelho no poder de Deus.